Olá, vamos a mais um episódio do Conversando com Você, apresentado pela professora Conceição Vieira, especialista em resolução de conflitos, psicopedagoga, terapeuta, que tem trazido inclusive assuntos fundamentais para a nossa sociedade. Hoje, por exemplo, o assunto é educação. A quem cabe educar, a família ou a escola? E ela responde para você. Conversando com você, trataremos hoje sobre o tema da educação integral e o desenvolvimento humano. O que há de comum entre educação integral e desenvolvimento humano? Quando a gente fala na aplicação da educação integral, subentende-se que ela tem que estar aplicada a um ser visto também de forma integral. Então é preciso que tenha um olhar para a criança, para o adolescente ou mesmo para o adulto que esteja ligado a um sistema de educação como um ser integral. Um ser que tem o seu aspecto físico, a sua corporalidade, tem a sua manifestação física na vida. E se nós formos reportar isso ao desenvolvimento humano, ainda com a criança pequena, na sua primeira infância, nos seus primeiros anos de vida, nós vamos perceber que ela aprende com o corpo, que ela aprende tocando nas coisas, que ela aprende imitando. Então, estava na horizontalidade e devagarinho vai aprendendo a engatear, a levantar, a falar, a compreender o mundo com a sua expressão corporal e imitando os movimentos e os gestos e as ações que vai vendo nos adultos. E se nós sairmos dessa fase e entrarmos numa idade mais avançada, aí depois dos 8 anos de idade, essa infância inicial é toda aprendida pelo contato, pela imitação, pelo corpo físico. Aí adentraremos uma outra dimensão, que é compreender, sentir, aprender as coisas da vida com o sentimento. Então vem um pouco nesse instante a necessidade, na pré-adolescência, de você se isolar, de horas estar alegre, horas estar triste, horas quer conversar, horas não quer conversar. Então, essa dubiedade de sentimentos deixa claro que o aprendizado é via o sentimento. Se na infância inicial você aprende e você vai gostar mais das pessoas que lhe fazem movimentar, que lhe faz aprender na construção com o seu corpo no dia a dia, já nessa fase do sentimento, você vai se ligar, você vai gostar muito mais, você vai se sentir afetivamente ligado a quem lhe toca com emoção. Como assim? A quem lhe escuta, a quem se sensibiliza com as suas histórias, a quem faz uma viagem com você na sua narrativa. E você vai perceber que na escola você vai também se ligar a um educador, uma educadora que tem essa tendência mais de sentir o outro, de escutar o outro, de levar em conta o sentimento, a expressão, o que está ocupando o espaço mental e do coração daquela criança ou daquele adolescente. Avançando um pouco mais ainda, nós vamos adentrar numa dimensão intelectual, a idade da razão, a hora em que eu aprender e a sensibilidade que você tem para o mundo é pensando, é questionando, é interrogando, é buscando as fórmulas abstratas do conhecimento e transformando isso em algo concreto da vida. Buscando fórmulas da matemática, da química, da física, aí você já está de uns 14 anos em diante e você vai se ligar àquela pessoa, àquela liderança educacional, àquela liderança familiar que mais sabe responder às suas questões. Então, se um foi ligado a quem lhe deu mobilidade, lhe deu movimento, lhe deu expressão para você aprender com o corpo, se na outra fase é quem tem o sentimento, é quem escuta, é quem dá perspectivas de você projetar o que vai dentro de você, e nessa terceira fase é quem mais mostra a razão, a capacidade de idear, de pensar, de dar respostas. E você se liga e se lembra daquela pessoa que você falava de qualquer assunto e ela tinha uma resposta para lhe oferecer. E tudo isso que constitui o ser humano só existe com possibilidade de desenvolvê-lo, de desenvolver o humano,
nas relações com os outros. Ninguém aprende, mesmo na fase inicial de aprender com o corpo. Ninguém sabe se aprendeu ou não, se não se comparar com o outro, se não socializar com o outro. Essa construção, essa parceria, essa perspectiva de ir aprendendo as coisas da vida. Nas relações também que são inspiradas pela emoção, você precisa da relação com o outro. Enfim, nós o tempo inteiro precisamos, desde o nosso nascimento e durante toda a nossa existência, estar nessa relação muito parceira e muito próxima com o outro. Nós nos constituímos como um ser social desde o início da nossa existência física. Então, eu tenho as minhas características individuais, mas eu tenho a minha necessidade coletiva de materializar essa individualidade. Ela só existe se eu me relaciono com o outro. E a partir daí, nós temos a relação com o ambiente, relação com a natureza. Então, a influência que tem o natural na minha vida, né? Do dia, da noite, do sol, da lua, do verão, do inverno, da praia, da montanha, do campo, do animal, aquele que é doméstico, aquele que é mais próximo a nós, aquele que se torna aparentemente, na nossa compreensão, nocivo. Enfim, nós vamos aprendendo a lidar com essa questão ambiental e é necessário que seja carregada de uma compreensão de que tudo tem a mesma essência, tudo tem a mesma razão de ser, tudo tem a mesma célula inicial para existir. Então é preciso que eu tenha um olhar para todas essas relações. E por fim, uma relação que transcende e que perpassa por todas essas. Pelas minhas questões individuais, pelas minhas questões ambientais e sociais, pelo meu ser como um todo, que é a transcendência, que é a consciência, que são os valores humanos que eu aprendo, que é a minha espiritualidade, que é a minha essência. Qualquer uma dessas expressões que você use, você estará falando da mesma coisa, daquilo que perpassa o desenvolvimento humano, o seu crescimento, daquilo que perpassa a possibilidade da educação ser integral. Ela não é integral porque a criança passa o dia inteiro na escola. Ela não é integral porque você almoça na escola. Ela não é integral porque você tem vários professores cuidando de você. Ela precisa ser integral porque as atividades do dia inteiro precisam passar pelo intelecto, pela razão, pela compreensão, pelo aprender das novas matérias, mas na relação com o outro, mas estimulando os sentimentos, mas estimulando a ação física para que aquilo vá sendo incorporado e se torne um conhecimento intrínseco em meu ser. Então só é integral se envolver todas essas nossas dimensões e se mostrar que para isso tudo se realizar, eu preciso ter um respeito, uma veneração pela origem, pela causa inicial, que é essa transcendência, que é a divindade, que é o que você conceber. De que forma? Em forma de gratidão, em forma de solidariedade, em forma de paciência na relação com o outro, em forma de empatia na relação com o outro, nas mais variadas formas que me faz ver o mundo com todas as suas diversidades, com todas as suas dificuldades, mas me faz ver o mundo de uma maneira mais harmônica. Então, o sistema educacional, para ser integral, é preciso ter esse olhar completo do humano. É preciso ter essa compreensão de que o ser humano tem muito mais além do físico, tem muito mais além da beleza, tem muito mais além da agilidade e tem muito mais da mente daquele menino, vamos dizer assim, CDF. Tem muito mais do que ser inteligente, ser capaz de responder as coisas, ser capaz de responder a tudo e muitas vezes não tem a capacidade de responder as suas questões interiores, as suas questões da vida. Então, nessa proposta de educação integral e desenvolvimento humano, nós levamos em conta isso, a individualidade de cada ser, mas na relação intrínseca com o outro, com o ambiente e com a divindade. Continuaremos daqui a pouco. Eu lhe aguardo.
Hoje nós estamos aqui no centro de Aracaju, no calçadão da João Pessoa, para falar sobre educação. A quem cabe educar? A família ou a escola? E aí, o que é que você pensa? É conversando com você que a gente aprende, a gente vai ouvir o povo. A quem cabe educar? A escola ou a família ou os dois? Bom, na minha opinião, são os dois. Por quê? Porque a escola ela tem a obrigação de lhe dar conhecimento. Mas os limites, os comportamentos, as maneiras de se portar nos lugares são responsabilidades dos pais. Os pais eles têm que estar interagindo, escola, né, criança, para saber exatamente como é que ela está indo na escola. E o pai também deve visitar a escola, ver como é que seu filho está indo. E em casa, ele realmente deve dizer como ele deve se comportar na escola. A escola não tem obrigação de dar assim a educação natural, digamos assim, do homem, né? Isso aí tem que ser disciplinado pelos pais. O que é educação integral? Então, Neviton foi muito feliz na sua abordagem, a sua concepção de educação. Ele nos fala que é importante ter esse trabalho cooperado de escola e família. E realmente é isso. Então, esse início de desenvolvimento humano e de educação nasce realmente no seio da família. Então, os primeiros passos, as primeiras aprendizagens, e isso vai, de qualquer forma, refletir na forma de aprendizagem lá na frente. Então, essa base inicial familiar já nos leva, já nos orienta, já nos conduz a um trabalho complementar quando a criança estiver na escola. Então, essa integração se faz necessária. E no seu jeito de colocar, ele diz, a escola dá a formação, então dá o conhecimento, né? A família tem que ter uma relação próxima com a escola. E a família dá os limites. Então, muito interessante. E somos gratos pela sua contribuição. Então, esse trabalho inicial se dá na família. Depois há uma interação entre família e escola. É realmente importante e necessário que exista uma proximidade. Nós sabemos como é difícil, né, para o filho e a filha do trabalhador, da trabalhadora, que muitas vezes está procurando um trabalho, um emprego, que muitas vezes é diarista, que muitas vezes é pedreiro, está no dia a dia e não tem esse tempo suficiente para contatar com a escola. Mas é preciso ver algum jeito, alguém na família que possa acompanhar, que possa ir, que possa compreender em algum momento essa caminhada e aproximar essa relação. Aproximar no sentido de que o pai e a mãe tenham também, ou muitas vezes só a mãe que faz o papel de pai e de mãe, tenha essa compreensão de que concepção de educação o seu filho, a sua filha está recebendo. Então, é necessário ter o ensinamento dos conteúdos, então você ensinar a ler, alfabetizando, você ensinar a contar, a fazer as operações, mas você ensinar as ciências naturais, a história, a geografia, mas esse conhecimento adquirido é preciso sempre estar relacionado a algo mais da sua dimensão, é preciso estar relacionado a uma atividade física, é preciso relacionar a algo emocional, que lhe atraia, que lhe torne agradável pelo coração, pelo sentimento e que lhe faça refletir, que é o normal, escutar a explicação e trabalhar a razão, trabalhar a mente, trabalhar o cérebro. Mas além dele, nós precisamos trabalhar essas outras dimensões e nos relacionarmos naquela turma, naquele lugar que nós nos encontramos, naquela escola. E tudo isso com um acompanhamento. Então é importante você ter essa visão inteira, integral do humano. Então, como você complementar isso com a família se essa família não dispõe do tempo necessário para esse encontro? Ele pode ser esporádico, ele pode ser num horário diferenciado, ele pode ser à noite, para facilitar essa proximidade. A escola que se propõe a esse trabalho integrativo e interativo atrai também a família. Então, os pais vão ficar, as mães vão ficar interessados em compreender, em acompanhar. E aquele menino que na sua família não tem esse acompanhamento, a vida vai lhe oferecendo também as condições necessárias. Ele vai se tocar, se estimular por aquilo que ele recebeu de maneira integral na escola e vai referendar aquilo
na sua existência, na sua casa, mesmo que esse lar seja um lar que passe muitas vezes por um desajuste. Se você ajustou, se você equilibrou, se você neutralizou às vezes, atitudes de violência, de incompreensões que alguns têm no lar, você trabalha de qualquer forma ele de uma maneira integral. E os limites que foram colocados? Então, nós estamos invertendo o trabalho da educação. Então, se o menino aprende imitando, né? E eu disse do início do seu nascimento até uns 7, 8 anos, aprende imitando, por que nós vamos chamar a criança de papai, mamãe, que agora é moda? Não é painho, não é mãinha, chama a criança de pai e de mãe. Você está complicando a lógica na cabeça dele. Ele vai dizer, poxa, o meu pai é a minha referência, é a quem eu devo me reportar para seguir, né? Para cumprimentar, para querer ser ele. A minha mãe é a pessoa que eu quero ter o jeito dela, aprender com ela. Aí ela me chama de pai, me chama de mãe e a criança fica meio... E a gente acha que isso é carinho, que isso é zelo, que isso é cuidado. Não faz por maldade, faz pensando nisso. Mas vamos aos pouquinhos tendo uma outra compreensão e mudando um pouco a nossa maneira de lidar. Então nós não podemos chamar a criança de pai e de mãe. Pai e mãe, essas palavras têm uma força na sua constituição e têm uma força energética de responsabilidade, de ações que a sociedade, que a vida nos impõe em cada papel desse que nós assumimos. Então, quando nós perguntamos para o nosso filho de 1 ano e meio, de 2 anos, você quer comer o quê? Tem isso, tem aquilo outro. Fulaninho quer comer o quê? Fulaninho quer vestir qual roupa? O menino, a menina está aprendendo com você. Você precisa orientar, você precisa sugerir. Aí aquele casaco de bolinhas e tal, mesmo quente, no dia de verão ela pode dizer, eu quero esse, porque é a roupa que ela prefere e que ela gosta. Aí você acha que tem que colocar. Aquela roupinha que você comprou para a festa, para um momento especial, para ela sair no dia do domingo, para ela ir ao shopping, para ela ir na casa da avó, e ela pediu para você colocar todos os dias em casa, e você vai permitir, porque eu tenho que agradar o meu filho, a minha filha. Eu tenho que fazer a sua vontade para que ele cresça feliz. Não é essa a dimensão da felicidade? Nós precisamos de limites, nós precisamos de condução, nós precisamos de orientação, principalmente nessa idade. Então, ainda está na idade que nós precisamos sugerir o legume em lugar de só picolé, de só doce, de só chocolate. Sugerir a roupa adequada ao momento, ao lugar, à temperatura, ambiente. Falar de coisas educadamente. Também não é dizendo é essa, coma isso, coma aquilo. É mostrando o valor e o significado daquilo. Mas vai se colocando limites com educação, convencendo, dialogando, expondo, esclarecendo. E levando de qualquer forma, com essa atitude, a criança a refletir junto com você, a aprender com você os valores e significados daquelas definições, daquelas decisões que ele precisa incorporar na vida dele. Então, é importantíssimo um trabalho integrado, família e escola, e descobramos um instante, um momento, uma possibilidade. É necessário realmente existir os limites, existir a orientação, existir uma condução, né? Não é a rigidez também do passado. Sente aqui, sente agora, não levanta, sem dizer por que precisa sentar, sem justificar aquela atitude que você está pedindo. A criança precisa perceber e conceber que aquilo é para o bem dela. Então é importante a contextualização. Nós muitas vezes pensamos que as dificuldades do mundo atual, a sua grande maioria, é a dificuldade financeira. Às vezes um lar não tem o dinheiro suficiente para a sobrevivência, mas tem relacionamento, tem relações, tem diálogos, tem uma forma de conduzir aqueles limites físicos, tem uma forma de expressar essas dificuldades de ter a opulência. E cada lar tem o seu jeito especial de conduzir isso. Nós poderemos ter um lar com 2 filhos, uma casa do mesmo tamanho, com as mesmas dimensões, estudando nas mesmas escolas, ganhando o mesmo salário, 2 famílias. E nós poderemos ter uma plena de felicidade, com os limites,
convencendo, explicando, educando. E você pode ter outra que sem disciplina, sem limites, sem as orientações necessárias, sem o diálogo necessário, o dinheiro nunca dá, nunca chega, não é suficiente e o menino cada vez mais rebelde, cada vez mais pedindo para que a sua vontade seja atendida. O que nós precisamos descobrir para oferecer às crianças não são simplesmente as suas vontades, são as suas necessidades. Então, e isso passa pela compreensão e pela dimensão da amorosidade que você tem para dar a ela. Então, quer seja na escola, quer seja em casa. E respeitando a diversidade, o jeito distinto de cada um ser. E nós voltaremos a falar disso. É necessário existir a compreensão no processo de educação de que as crianças têm comportamentos distintos. Então, um menino é mais melancólico, outro é mais sanguíneo, agitado, um outro é mais da lógica, da razão, então ele é silencioso também, mas porque passa o tempo inteiro muito concentrado. E um é agitado total, mas tem relacionamento humano, se dá bem com os colegas, é afável com os professores, com os educadores. Então, cada detalhe dessas personalidades, nós precisamos ter um jeito especial de tratá-las. E como fazer isso numa sala de aula? Como atender a 30, 40, 25 alunos? Se nós entendermos que essas dimensões que constituem o ser humano devem existir durante o dia inteiro daquela aula, eu vou ter uma hora que eu vou atrair o menino que está mais vivendo na dimensão física, porque embora ele não esteja naquela idade mais, mas é a forma que ele tem mais de aprender. Vou perceber que um outro menino que trabalha mais as questões emocionais vai aprender naquele instante em que eu tratar das emoções, da criatividade, da arte, da beleza, da harmonia. Um outro vai ser na hora que eu puxar muito mais pelo raciocínio, o raciocínio lógico, a razão, as descobertas. Então, cada um terá instantes daquela aula voltada para a sua primordial forma de aprender. Então, isso também parte para a concepção da educação integral. E na família, a mesma coisa. Nós temos na família um filho que é mais afeito a seguir as orientações imediatamente, dado pela família. Nós temos um outro que é questionador, que pergunta, que discorda. Nós temos um outro que nunca acata. Nós temos aquele que silencia e levanta e às vezes faz como quer, ou às vezes levanta e faz aquilo que foi orientado e sugerido. Mas nós não poderemos expressar preferências. E o normal do nosso coração é demonstrar uma preferência por aquele que acolhe mais as nossas orientações. Então, na constituição daquelas personalidades, na constituição daquelas identidades, daquele jeito especial de ser de cada um, nós precisamos atender a todas essas necessidades. Então, o trabalho de educar é um trabalho de cuidar, é um trabalho de zelar por essa formação das personalidades várias e de respeitar a diversidade, respeitar as diferentes formas de se manifestar. Então, dialogando sobre esses temas, conversando com os amigos, conversando com os professores, conversando no seu templo religioso, conversando na sua hora de lazer com quem você a faz, discutindo um pouco sobre as questões relacionais da família e da relação com a escola, nós vamos aprimorando, melhorando, principalmente em instantes como que nós temos vivido. Instantes de muito sofrimento, de muitas dores, de muitas enfermidades e que mais de perto nós precisamos estar a zelar e a preservar pela saúde física, pela saúde emocional e pela saúde mental. Nos acompanha também através das nossas redes sociais. Acesse o nosso canal YouTube e encontramos com você mais uma vez no próximo sábado, às 10h30, conversando com você. Um beijo no coração.